O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nem precisa apresentar o convidado, já está dando para ver, né? Hoje a gente vai contar um testemunho diferente, um testemunho surpreendente. Eu já conhecia muito da vida dessa pessoa que está aqui, que vocês estão vendo aqui comigo, mas hoje a gente vai contar um outro lado que muita gente não conhece. Hoje a gente vai entrevistar o pastor Giovanni Faria, da Igreja Batista Deus é Fiel. Conhecer um pouquinho mais de quem é o pastor Giovanni e de como é estar à frente de um grande ministério, um dos maiores ministérios da cidade, né? Oi, pastor, seja bem-vindo. Esse espaço aqui é seu. Estou no seu pé desde o primeiro programa para o senhor vir, e o senhor só me esnobando. E agora, graças a Deus, o senhor está aqui. É muito especial estar aqui. Eu quero cumprimentar a todos, não é? Externar a minha alegria, a minha gratidão, não é? Por Sete Lagoas, por cada pessoa que tem assistido esse programa. Saber que essa cidade é uma bênção de Deus nas nossas vidas. E eu me sinto muito grato de estar aqui e de servir, não a Igreja Batista Deus é Fiel, mas de servir o povo de Deus e servir a nossa cidade. Amém. Esse é o objetivo do programa, gente. A ideia é uma aliança entre todos nós. É o reino de Deus, entendeu? A ideia é que nós estejamos juntos para algo muito maior, para que a gente possa fazer algo muito maior, para que a gente possa fazer a diferença. E é isso que o pastor Giovanni tem feito na vida dele, com o jeito dele, com a descontração dele, com a alegria dele. Ele tem feito isso dentro da Deus é Fiel e também não só lá, fora de lá também. E é esse outro lado que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Pastor, quem é o Giovanni? Não só o pastor Giovanni Faria, mas o Giovanni. O senhor nasceu numa família, o senhor hoje faz parte de uma família pastoral, né? Mas o senhor nasceu, quando o senhor nasceu, o pastor Farias ainda não era convertido, já era? Como que foi essa história aí? Olha, Carol, eu tive o privilégio de nascer já num lar evangélico. Era o sonho da minha mãe, ter um menino para ser apresentado no altar do Senhor. Que legal. Então, eu já nasci com esse sonho. E, na verdade, nos ofícios ministerial como pastor, um dos ofícios que eu amo é a apresentação de crianças. Porque, na verdade, eu já fui gerado pelo fato de ser apresentado no altar. Era o sonho da minha mãe. Eu sou o quinto numa família de 7, não é? Então, eu nasci, a motivação foi ser apresentado no altar do Senhor. Que legal. Não é? E uma das coisas, Carol, me interrompa, porque eu falo muito, não é? Então, eu nasci para ser apresentado no Senhor. E uma história que muitas pessoas não sabem, e hoje essa é uma das minhas preocupações como pastor, eu nasci no lar evangélico, não é? E eu nasci numa igreja muito abençoada, um referencial, mas naquela época, não por restrições, não tão somente por restrições, mas às vezes até por faltar um trabalho de acompanhamento com as crianças. E eu nasci 7 irmãos. Meus irmãos nunca tomaram aspirina. Eu nasci com várias patologias, com várias doenças, inclusive uma dos que tem um dos preconceitos muito forte, alguns distúrbios, problemas mentais, e isso a gente enfrenta muito preconceito. Sabe de uma coisa, Carol? Eu tenho lembrança de quando eu ia para a escola com 10 para 11 anos de idade, era quinta série, não é? Eu, para entrar na escola, eu já tomava meus psicotrópicos com rumontila ou cachaça. Como assim, pastor? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. O senhor já é doidão para a escola. Aquilo virou um hábito na minha vida, motivado por complexos, traumas, não é? Ferida na alma, porque eu me sentia doente. O diabo colocou no meu coração que eu era um filho de criação, sendo que não há problema algum em ser filho de criação. Isso com 10 anos. Eu fico olhando uma criança de 10 anos hoje, eu fico dizendo, Deus, mas não pode, não é? Então, na verdade, eu não tive uma adolescência. Eu não tive uma adolescência.
Eu perdi uma parte da infância e da adolescência. E isso era só na sua cabeça, né? Só não na minha tinha cabeça. isso de que, tá, por mais que o senhor tivesse problemas de saúde na época e quando nasceu, mas não era o coitadinho, não tinha diferença de tratamento do senhor para os seus irmãos, né? Era só na sua cabeça. De maneira alguma. Na verdade, eu era até mais bem tratado do que eles. Questão por idade, questão pelas doenças. Não é? Então você fica muito mimado. Mas eu tinha um problema comigo de uma timidez excessiva. Então eu era muito tímido, eu não tinha coragem de olhar nos olhos, não é? Até hoje eu luto com um pouco da timidez, de olhar nos olhos, de brincar, de conversar, de fazer uma pergunta em sala de aula. Então, quando eu descobri pela primeira vez que a bebida alcoólica, junto com os psicotrópicos, me dava coragem, como se diz, me deixava muito doido, e essa foi a minha motivação com 10 anos de idade. E aí o senhor começou, a pastora Efigênia não sabia disso com certeza, mas não. Vai estar sabendo agora ou agora já sabe? Não. É tipo assim, Carol, a minha família sofreu muito comigo. Mas isso era diário, pastor, antes de ir para a escola às 7 horas da manhã todos os dias, ou sempre que possível? Na verdade, a pior droga do mundo, a pior droga, não é? A droga lícita, a pior é a bebida alcoólica, não é? As pessoas não encaram o álcool como uma droga, mas é uma das piores drogas, que ela é a abertura. Começa com licor, começa com champanhe, e eu não sabia, a gente não tinha conhecimento, junto com os psicotrópicos, se tornava uma droga. E todos os psicotrópicos, a maioria, causa dependência, junto com a bebida. Então essa dependência foi crescendo, não é? E na verdade, vem os amigos e começa a maconha, naquela época o lance perfume, alguns outros produtos, né? E isso aí a pessoa vai aprofundando sem perceber. E por que o senhor falou que não teve uma parte da infância e da adolescência? O que aconteceu? Eu entendo que a bebida, as drogas, te furta, não é? Da infância, não é? E você me perguntou sobre os meus pais, se eles sabiam. Meus pais, alguns anos depois disso, eles sofreram muito, porque eles se culpavam, né? Porque trabalhava muito, e o meu pai, como empresário, e minha mãe cuidava de um asilo com muitas pessoas idosas, e fazia uma obra social muito bonita, e estava na frente de várias igrejas. E mais 7 filhos? Mais 7 filhos, não é? É um ato de heroísmo, cuidar de 7 filhos mesmo? E cuidar de tanta coisa. Então, 2 eu já acho quase impossível. Exatamente. Então eles entenderam que eu fui largado. Eles não me acompanharam, não é? Mas na verdade, hoje, essa vida moderna, hoje os pais não têm mais como acompanhar os filhos. Os pais acham que está seguro porque os filhos estão dentro de casa, videogame, as redes sociais aí, não é? No WhatsApp. Mas, na verdade, essa segurança não existe, não é? E hoje eu entendo que a vida ela é feita de escolhas. Eu não posso culpar os meus pais, mas eu penso assim, poxa, os complexos, os traumas, porque nós, como pai, muitas das vezes nós descuidamos dos nossos filhos. Hoje há um acompanhamento melhor, mas hoje fala, menino, deixa de bobagem. E às vezes a gente não percebe. Esse menino já tem tudo que quer, o que ele quer mais? Que frescura, Que frescura, né? Esse menino está revoltado, não cumprimenta ninguém, só fica trancado no quarto. Não é? Hoje eu louvo a Deus pelo profissional psicólogo, pelos terapeutas, não é? Pelas igrejas evangélicas, que aí existe um acompanhamento do pastor amigo, de sentar, de conversar, de observar, não é? De ter esse olhar. E na nossa época a gente não tinha esse olhar. Então, Carol, na verdade, eu vegetei, eu não vivi alguns anos na minha vida. E esse tempo todo, mesmo com todos esses problemas, o senhor continuava na igreja, não era? Carol... podia até ser não tão ativo e não ali, mas como que era isso? Ou o senhor chegou a se desviar mesmo? Como é que foi? Carol, eu fiquei muito pouco tempo na igreja. Eu ia uma vez ou outra, e aí eu desviei muito cedo, né? Desviei muito cedo, com 12, 13 anos eu já não passava na porta da igreja. E na verdade eu criei um trauma com a igreja. Não é? Eu pensei assim, nossa, esse é o lugar mais ruim do mundo.
O crente não vive, não. Que inferno de vida. Que vida é essa que crente tem? Não bebe, não fuma, não é? E carnaval, festa. Eu tive para mim, algum tempo da minha vida, que a pior coisa do mundo seria ser crente. Eu tinha até um ditado, que quem não bebe, não vive. Quem não... Eu achava assim, poxa, que o crente estava perdendo a vida. Um inferno, poxa, qual a graça de ser crente? Não pode fazer nada, né? Eu tinha dó, eu tinha assim, uns crentes como retardado. Não é que aquilo não era vida. Na verdade, eu estou sendo bem verdadeiro. Sim, eu... Não, e atire a primeira pedra quem nunca pensou isso, gente. Quem não nasceu num lar cristão e nunca pensou isso, que atire a primeira pedra, porque eu cansei de pensar. E depois eu ficava pensando assim, poxa, como que eu vou virar evangélico? Como que eu vou virar crente? Como que eu largo a bebida? Não é? Na verdade, nós pensamos assim, droga é uma droga, não é? Mas existe um grande barato em usar droga, senão ninguém usaria, não é verdade? Se fosse só a parte ruim o tempo todo, né? Se fosse a parte ruim o tempo todo. E hoje eu entendo que quem usa droga é porque não está aguentando a droga na vida. Não é? Verdade. A vida dela se tornou uma droga, que ele vai para a droga, e quando ele está drogado, ele foge da droga da vida e ele está vivendo aquele barato. Mas quando o efeito passa, ele se depara com a droga da vida, não é? E, na verdade, ali existe um processo químico no sistema nervoso central que o faz dependente, que o torna viciado. Aí, quando a pessoa volta das noias, da falta, a pessoa percebe que ele não vive mais sem a droga. Agora ele não é livre, ele é escravo das drogas, para livrar da droga da vida. Então, para obter as drogas, ele vai ter que cometer, ou vai ter que trabalhar muito, ou vai ter que depender de amigo. E, na verdade, ele vira escravo literalmente. Carol, eu vivi um tempo na minha vida que eu já estava ficando nas portas dos botecos para afilar bebida, para afilar cigarro. Não é? Ter que fazer algumas coisas para obter a droga, para estar drogado. Então, ficando 3 dias fora de casa, chegando em casa todo sujo, vomitado, e eu cansei de ouvir. Por isso que eu quero direcionar aqui aos pais, que eu era a ovelha negra da família, que eu ia acabar de matar meu pai de desgosto. E, na verdade, aquilo que para mim era um barato, aquilo que é bonito, porque, interessante, Carol, que a Bíblia diz assim, que o diabo, nosso adversário, eu não sou muito fã de falar do diabo. Não é? Como muitas pessoas não gostam que fala do diabo, mas a Bíblia fala do diabo. Lá em Pedro 5,17, ele é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, e ele está, sabe, rondando, procurando oportunidade para que ele possa tragar. O que é tragar um cigarro? A pessoa vai tragando, até virar uma guimba. Quando vira uma guimba, joga no chão e pisa. É assim que o diabo está fazendo com muitas pessoas. Você sabia que tem gente agora que está falando assim, esse pastor está certo, vida de crente é uma droga, essa vida de careta é uma droga, esses caras camisolão, esses caras que é só igreja, esses trouxas. Eu pensava dessa maneira. Não é? Agora, eu é que estou na vida, mas as pessoas não percebem que o diabo está tragando. Tem um prazer em tragar. Vai chegar a hora que vai virar a guimba. E eu virei uma guimba. Eu tentei suicídio várias vezes. Muitas vezes na minha vida, porque depois eu comecei a me sentir culpado, eu comecei a me sentir um lixo, na hora de suicídio, Deus me livrou de muito suicídio, porque eu acredito que todos nós nascemos com um propósito, todos nós há um sonho de Deus dentro de nós, e eu sabia que Deus tinha sonhos e havia um propósito para a minha vida, mas eu em momentos assim, de grande alucinação, de alguns delírios mesmo, eu tinha consciência de ver meu pai e às vezes a minha mãe abraçado comigo e chorando, dizendo, Deus, aonde nós erramos, aonde nós falhamos. E eu chegava em casa, depois de 3 dias fora de casa, eu nunca peguei um pai e uma mãe que me deu um sermão, que bateu, que espancou, só abraçava, dizendo, eu criei filhos, foi para a glória de Deus, e chorava e orava comigo. Então, isso mexeu muito com a minha vida, não é? Eu fui lá no fundo do poço, não é? Eu pensava que para mim, eu tinha consciência que para mim não tinha mais solução. Eu fui vencido pelas drogas, eu fui vencido pelo mundo, vencido pelas revoltas. Eu nunca imaginaria na minha vida, com toda a consciência, que eu teria capacidade de ser um pai, de ter um casamento, de ter filhos,
de fazer alguma coisa na vida. De sair daquela situação. De sair daquela situação. Então, naquele mundo, né? E interessante que nesse momento, assim, você tem muitos amigos. Eu fico olhando para mim hoje, eu nunca fui um cara bonito, né? Nem muito menos simpático. Mas eu ainda conseguia arrumar umas namoradas, umas doidas. Tinha muito amigo. Só que aí, quando você vai descendo para o fundo do poço, né? Quando vira a guimba. Coisas vai virando a guimba, ninguém te quer. E aí você percebe que esse meio seu aí, você vai ficando meio isolado. Você vira aquela pessoa que os pais não querem você junto. Você começa a ser aquela pessoa que você queima até o filme. Verdade. Não é? Aí você vai... Porque é um caminho de descida. Você só vai descendo para o fundo do poço. Não é? Então eu estava nessa situação. Eu estava lá no fundo do poço, sem vida, sem esperança, de ver a minha família toda sofrendo. Não é? E, enfim... Lá no fundo. Pastor, nós vamos fazer um intervalo agora e a gente volta para contar para vocês que estão em casa, porque depois que a vantagem de chegar no fundo é que só tem um jeito, subir. Então a gente vai contar como que foi que o pastor Giovanni saiu do fundo do poço. O intervalo é rapidinho.